Oi, eu sou o Anderson da Silva Lopes, na verdade esse é o meu nome, mas eu sou conhecido por Netinho, né? Então eu tenho hoje 43 anos, ou para 44 anos de idade, sou casado com a Fernanda, uma pessoa muito bacana, incrível, sou pai da Gabriela, tenho uma filha de 19 anos, maravilhosa, eu tenho muitos irmãos, na verdade eu devo ter uns 3 irmãos, porque meu pai foi casado algumas vezes, teve alguns outros relacionamentos, mas com a minha mãe nós somos em 4 irmãos. Meu pai era músico, mas meu pai era uma pessoa muito violenta. Por algum tempo, na minha infância, eu sofri essa violência no lar, de forma que começou a ficar meio que incontrolável, porque ele começava começou quebrando a casa, batendo na minha mãe e começou a espancar os filhos. Eu dormindo, às vezes ele chegava de madrugada e entrava no quarto e me puxava pelo cabelo e começava a me dar soco na cara, chute, pontapés. E assim, era uma coisa sem explicação. E isso foi criando em mim uma revolta muito grande, né? Até um dia que eu cheguei em casa e vi uma cena dele abusando da minha irmã, e aí aquilo me chocou. Aquilo para mim foi como tipo um basta. Eu já deveria estar aí com uns de 9 para 10 anos, né? E, cara, aí eu fiquei muito revoltado com ele e com a omissão da minha mãe, né, da família. Naquela época era um assunto meio complicado de se falar. E eu decidi fugir de casa. E fui para São Paulo, peguei um trem, né, e caí em São Paulo. E lá em São Paulo eu estava com uma mala, uma mochila, eu me lembro, e, cara, eu não sabia para onde ir. Eu tinha até parentes em São Paulo, inclusive irmãos em São Paulo, mas eu não queria falar com ninguém, eu não queria ter mais contato com a minha família. Eu me lembro que eu cheguei na Estação da Luz, um cara de terno e gravata se aproximou de mim, me perguntando o que eu estava fazendo ali, né? E eu menti para ele, eu falei, estou aqui esperando uns parentes virem buscar, vou passar uns dias na casa dos meus parentes, mas na verdade eu estava fugindo de casa. E ele me ofereceu um café, né? E eu falei, cara, vambora. Achei o cara bem bacana, né? Falei, mano, vambora, assim, pô, demais, cara, bacana. E aí eu fui andando até um lugar que ele falou que tinha um café, ele ia me pagar. E detalhe, eu não tinha dinheiro, eu só saí com as roupas, né? Uma mochila e uma mala. E conforme a gente foi chegando ali, se afastando da Estação da Luz, em sentido Vale do Agambaú, 2 caras saíram atrás de uma pilastra e um deles me deu uma rasteira, cara, e aí eu sofri um assalto. E esse senhor que falou que ia pagar o café estava junto com os caras, ou seja, eu caí num golpe nessa ocasião e um deles, como eu fiquei segurando a mochila, ele veio acho que com um estilete, eu não lembro o que foi, e ele foi para cortar a mochila, porque eu fiquei grudando a mochila, eu falei, não, você não vai levar, e eles me chutando, não, dá aqui, moleque, e aí cortou, fez um corte nas minhas costas, né, sangrou, e aí eu soltei a mochila e os 3 saíram correndo e eu fiquei apavorado, pedindo socorro, né, pelo amor de Deus, alguém me ajude. E, cara, aí nisso um casal de mendigos foi lá e me socorreu. E ela era uma senhora bem sujinha, assim, me abraçou e falou assim, olha, vem cá, calma, não precisa, ninguém vai mais mexer com você. E eu estava gritando, eu quero minha mãe, alguém. E ninguém me ajudava, só esse casal. Eles me levaram para baixo da ponte e eu estava sangrando, né? Aí ela com um paninho começou a estancar e eu gritando de dor e também de assustado. Foi a primeira vez que eu saí de casa para não apanhar mais do meu pai, fui para as ruas e fui roubado. Então, e era uma criança, estava totalmente assustado.
E aí o cara, o senhor que estava que era desse casal, ele começou a ficar bravo e falava assim para mim: cala a boca, menino, você já está aqui, calma, ninguém vai mesmo. Aí ele falou assim: ó, você está com dor? Eu tô, tá doendo. Aí ele falou: então cheira isso aqui. Ele me deu um saquinho com cola de sapato. Ele falou: ó, cheira isso aí porque ó, você não vai mais sentir dor. E eu comecei a inalar a cola de sapato. Fiquei, não lembro quanto tempo, mas um tempinho bom. E aí, cara, a dor desapareceu, fiquei calmo. Esse foi o início da minha vida nas drogas. Foi a primeira droga que eu conheci, né? Que o cara deu para que eu não sentisse dor, e eu ali comecei o meu início na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú. Foi onde eu fiquei por 4 anos e 6 meses. Então, para que eu dormisse num lugar quentinho e seguro, eu tinha que vender droga, né, entregar na verdade a droga para as pessoas, cara, nas ruas eu sofri mais ainda, porque eu comecei a passar frio, fome, né, e comecei a ser quase todos os dias eu fui espancado, muitas das vezes por pessoas maiores, né, por lugares para dormir, nossa, eu sofri demais, assim, foi muito ruim para mim. Comecei a roubar também, e assim eu me mantive nas ruas por muito tempo, né? Virei um bicho, um animal. E aí comecei das drogas, eu fui para heroína, fui para cocaína e fui, né? Na época eu usei ácido, usei haxixe, chá de cogumelo, eram as coisas que tinham na época, né? E ali comecei a me afundar, me atolar. Comecei a ter problemas também físicos, né? Feridas começaram a sair no meu corpo, em virtude de não ter alimentação. E detalhe, eu tinha 10, 11 anos, né? A minha infância foi assim, desesperador, né? E eu me lembro que um dia eu estava na Praça da Sé, esperando uma senhora passar para roubar. E, cara, de repente me aparece um cara de terno e gravata e abriu uma Bíblia e começou a pregar, né, e falar de Deus. Cara, ele começou a me incomodar, porque ele ficava no meio da praça gritando e não passava ninguém, né? E eu não tinha como roubar as pessoas, eu não dava para roubar. E aí, cara, eu comecei a ficar muito bravo com ele e ele não acabava a pregação dele lá. E aí eu olhei pra ele e comecei a gritar, atrapalhar ele. Para de falar aí, mano, sai fora. E aí ele olhou pra mim uma hora e falou assim: garoto, Deus ama a tua vida, Deus vai tirar você das ruas, Deus vai te dar uma família. E, cara, ele mexeu muito comigo, assim, mas na verdade eu fiquei bravo. E eu falei pra ele assim: cara, Deus não existe, eu não pedi pra nascer, você não conhece minha vida, eu tô aqui. Se eu contar a minha história, você vai ver que Deus não existe. E ele falou assim para mim: Deus existe. E aí, conforme ele estava com a Bíblia, olhando para mim, falando isso, eu peguei e dei um tapa na Bíblia dele, a Bíblia caiu no chão, né? Cara, e aí ele pegou a Bíblia e não me agrediu. Ele olhou para mim e falou: Deus ama a tua vida, você vai ter uma família, Deus vai mudar a tua história. E aí eu fiquei bravo, eu vi que ele não ia sair do centro da praça, eu peguei e saí fora, deixei ele. Nesse dia, se não me engano, quase certeza, mas foi a primeira vez que eu usei ácido. E na madrugada desse dia, por volta de umas quase 4 horas da manhã, o efeito passou e começou, cara, a me dar um sentimento interno muito ruim. E daqui a pouco eu comecei a ouvir vozes na cabeça e eu lembro nitidamente que a voz que estava na minha cabeça falou assim: olha, você nunca vai sair dessa situação, você é viciado, você é morador de rua, você não tem futuro. A única forma de você ser feliz é acabar com a sua vida. E, cara, eu falei: nossa, é verdade. E eu não estava aguentando, eu já estava aí, acho que uns 3 anos agora, na rua, né, nessa condição. E aí eu peguei isso, eu estava passando numa ponte, eu subi numa grade dessa ponte e eu decidi me jogar da ponte. Só que eu fiquei com medo, porque era muito alto e assim, na hora eu não estava com muita coragem, mas eu ia me jogar. E nessa situação, e me joga, não, né, joga, não joga, cara, parou um carro na calçada, próximo onde eu estava.
e o cara estacionou e ficou ali e não saiu do carro. E isso meio que eu fiquei meio incomodado com a situação. E nisso abriu a porta do carro, cara, e saiu um cara, um negrão gigante. E na hora eu olhei pro cara e falei, mano, é um policial. Cara, um policial apaisando, um cara disfarçado. Em São Paulo tem muito isso, né? Aí eu lembro que eu fechei os olhos assim, falei, mano, o cara vai me enquadrar. O cara é policial, e ele pôs a mão no meu ombro. Quando ele pôs a mão no meu ombro, eu já estava esperando tapa, né? O cara já... E eu lembro que rolou um silêncio, eu abri os olhos assim, e esse cara falou assim para mim, ele falou, garoto, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Mas eu estava dormindo em casa e Deus me acordou. E Deus falou assim para mim, levanta, acorda, pega o carro e sai. E Deus mandou eu parar o carro aqui. E Deus falou para mim, sair do carro e agora eu estou te vendo e eu tenho uma mensagem para você de Deus. E aí esse cara apareceu e começou a falar para mim que Deus me amava. E ele falou assim para mim, olha, a mensagem que eu tenho para você hoje é que Deus ouviu a sua oração, o que você falou, na verdade, na praça. Cara, eu nunca vi o cara e nem sabia que o cara sabia do assunto da praça que tinha acontecido de manhã. Ele falou assim, Deus manda te dizer que Ele ama a tua vida, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te dar uma família, Ele vai mudar a tua história. E eu falei, mano, que doideira é essa? Cara, não estava entendendo nada do que os caras estavam falando, mas os dois usavam o nome de Deus e dizendo que Deus ia mudar a minha vida. Isso a única coisa que eu pensei na hora, eu falei, os caras se conhecem, né? E aí eu falei para ele, pô, obrigado. Aí ele falou, não, peraí. Aí eu lembro que ele fechou os olhos e fez uma oração. Ele entrou no carro dele e quando ele virou a esquina da calçada que a gente estava, meu corpo voltou ao normal e a ideia de me matar desapareceu. E continuei nas ruas mais 1 ano e meio, só que aí minha situação de saúde começou a se agravar. Eu estava muito magro, né, muita droga, cara, passei muito frio, fome. Aí eu me lembro que um dia eu estava passando ali numa região em São Paulo, bem conhecida, ali perto da Paulista, e um som começou a me chamar a atenção. A princípio parecia uma boate, que estava uma banda de rock tocando num lugar bem pequenininho, e eu entrei nesse lugar, fui até lá por causa do som que eu tinha ouvido de longe e nas minhas andanças. E quando eu entrei nesse lugar, uma senhora de cabelo branco me abraçou, mas me apertou assim, falou assim, filho, seja bem-vindo à casa do Senhor. E eu, não entendendo nada do que estava acontecendo, eu falei, cara, que doido. E ela me apertou tanto que eu cheguei até a ficar meio com raiva dela. E aí a galera pulando, berrando, gritando. E era tipo música, se não me engano era essa música, se não for, era uma música muito parecida, porque me chamou a atenção exatamente a história da música, que era incendiar a noiva, pôr fogo na mulher, na igreja, e as pessoas pulavam, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, tua igreja, e eu, nossa, meter fogo na mulher, na noiva, pô, uma doideira, e os caras pulavam, e tipo, tudo feliz, cantando a música, mó rock, iluminação. E eu fiquei louco, alucinado, e eu lembro que comecei a pular e gritar, vamos pôr fogo nas pessoas, porque eu odiava as pessoas, cara. Eu só encontrei gente ruim nesse período. Então, quando eu cheguei num lugar que o lugar estava incentivando a meter fogo na noiva, na igreja, nossa, eu me identifiquei na hora com o negócio. Mas, cara, e no meio dessa reunião de jovens da igreja, o som parou e um pastor começou a falar, pregar. E, cara, aí o cara começou a falar de Jesus. E no meio da pregação ele falou assim, ó, tem um garoto aqui que um dia estava numa praça, muito mal, e Deus falou com ele que ia mudar a vida dele. E ele está aqui hoje e eu quero dizer para você, garoto, que Deus ama a tua vida, que Deus vai transformar você, Deus vai te dar uma família. Nossa, na hora que ele falou, eu lembrei do cara da praça e também do cidadão da ponte, né? Duas figuras ilusitadas que eu nunca me esqueço, eu me lembro exatamente do rosto de cada um deles. E na hora eu falei, mano, os caras se conhecem, os caras são amigos, né?
Tipo, pô, que doideira. E assim que o cara acabou de falar, a reunião acabou, eu fui conversar com esse pastor, né? E cheguei no cara, falei, assim, bem papo de drogado, cheguei para ele, nem me apresentando, cheguei para ele assim, falei, mano, você conhece o cara da praça, lá da Sé? Ele, tipo, ele esperando eu falar do que eu tava falando, e ele falou, não, eu falei, e o cara da ponte, você conhece? Ele, não, eu falei, o negão, Deus lá, que é Deus, o negão que é Deus, que eu achei que o negão era Deus, muito doido. Aí ele, não, tipo, e eu fiquei bravo com ele, cara, e ele meio assim que ficou com os olhos cheios de lágrimas, né? Eu falei, mano, esse cara tá louco, chapado. Aí ele olhou e pegou na minha mão e falou assim, olha, tem um só desses aqui que você falou que eu conheço. E eu falei, pô, finalmente, né, pelo menos um. Ele falou, Jesus Cristo. E ele falou assim, olha, Jesus Cristo ama a tua vida, Jesus Cristo quer salvar a tua vida, Jesus Cristo vai restaurar você. Você tá com fome? Mano, eu tava com muita fome. Só que, cara, todas as vezes que alguém me oferecia alguma coisa, eu lembrava do cara na estação que queria me pagar um café, né, e me roubou, e me deu uma surra, me esfaqueou e, cara... Então eu tinha muito medo com essas coisas, quando alguém oferecia, e aí eu fiquei meio apreensivo, mas eu estava com muita fome. E detalhe, eu estava provavelmente uns 8 meses sem tomar banho. Eu estava fedendo, né, porque era morador de rua. Cara, meu cheiro era insuportável. E esse cara falou assim para mim, nunca vou me esquecer disso, ele falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, assim que eu acabar aqui, você vai para minha casa comer alguma coisa quentinha, feita na hora. Aí a hora que ele falou isso, eu falei, mano, esse cara é louco, mas beleza, eu vou lá, como de graça e vou roubar a casa desse cara. O cara é trouxa, né? Mas na verdade não, o cara só queria me ajudar. Eu fui para casa desse cara, ele pediu umas pizzas, né? E eu comi muito rápido, e quando estava assim, já não aguentando mais comer, ele percebeu que eu estava meio inquieto, e eu ficava olhando para a casa do cara para ver o que eu ia roubar. Ele pegou e falou assim, garoto, não tenha pressa, não, você não precisa ter pressa. Hoje você vai descansar aqui, vai dormir um pouquinho. Quando ele falou isso, eu falei, mano, vai ser mais fácil para roubar, né? Porque comida de graça, aí eu dou uma dormidinha e cara, na calada da noite eu levo tudo e vou embora, né, mano? Saio vazado do lugar. Mas aí, quando ele abriu a porta do quarto do filho dele, uma cama maravilhosa que eu já não via, eu não sabia o que era cama há muitos anos, né? E eu falei, cara, vou dar uma dormidinha antes, né? E aí fui dormir na cama um pouquinho e falei, não, vou dormir meia horinha aqui. Só que eu acordei depois de 8 dias. Quando eu acordei, eu estava no hospital. Eu tive, segundo eles, um problema renal e tive uma convulsão e acordei tudo entubado no hospital e me lembro que tinha pessoas ao meu redor. Eu lembro que eu ouvia a voz dessas pessoas dizendo, bem de fundo assim, logo quando eu acordei, Deus, não deixe essa criança morrer. Deus, ajude essa criança. Eram pessoas da igreja que estavam ali me visitando e orando por mim no período que eu fiquei internado, né? E depois de alguns dias eu saí do hospital, cara, e eles me levaram para casa deles, esses pastores. Eu fiquei lá um período de uns 20 dias na casa desse pastor, né? Eles me dando comida, banho, tratando. E o pessoal dessa igreja, a galera dessa igreja, basicamente me adotou. Cada dia um me levava para sua casa. E, cara, e aí, cara, e aí que eu fui descobrir que aquilo é uma igreja, né, que se tratava de um povo que tinha, que cuidava de gente, um povo muito carinhoso. E essa igreja, conforme ela foi crescendo, eu fiquei lá um ano nessa igreja, eu ainda tinha um problema de roubar com as drogas, então eu roubava as pessoas que me ajudavam, cara, era muito louco. Mesmo eles me ajudando, me dando roupa, comida, moradia, e cada dia era engraçado assim, eu ficava uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, era muito legal. Aí eu um dia roubei uma mulher num culto
e estava rolando o culto, o pessoal na hora do louvor, eu fui e roubei a carteira de uma mulher da igreja, uma mulher muito simpática, inclusive, e quando eu fui sair com a carteira, porque ela não estava no banco na hora, eu achei que ela tinha ido no banheiro, eu peguei a carteira dela. Quando eu estava saindo da porta para fora da igreja, ela estava entrando e ela me viu com a carteira. E ela estava com um pacote assim, e assim, aí ela, mano, começou a chorar e eu não sabia o que fazer. E ela falou assim para mim: olha, Netinho, você é o filho que eu não tive, que eu não gerei, mas é o filho que Deus me deu. E eu estava viajando e eu fui para os Estados Unidos e vi uma coisa que tinha a sua cara. Então eu queria te dar esse presente Cara, e aí ela me deu um negócio e me beijou e chorava muito. E cara, eu fiquei com muita vergonha aquele dia. E detalhe, ela não me pediu a carteira dela, né? Não falou nada na carteira e me beijava. E ali, cara, foi a primeira vez que eu acho que a ficha caiu, que eu estava em outra vida, eu não estava mais na rua. E ali eu comecei a entender que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo por amor, né? Simplesmente por amor, porque eles queriam me dar uma chance, uma oportunidade. E eu me lembro que naquele dia eu dobrei os meus joelhos no culto e pedi perdão para Deus de tudo que eu tinha feito, estava fazendo, né? Mesmo aquelas pessoas me ajudando. E naquele dia eu falei: Deus, entra na minha vida, faz alguma coisa, porque eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem raciocinar. E naquele dia, depois daquele dia, eu nunca mais roubei ninguém, eu nunca mais usei droga, eu não senti mais vontade de usar droga. E dali começou um processo de mudança na minha vida muito intenso. Eles me puseram na escola, eu comecei a estudar, eu me profissionalizei na época em áudio, né? Em áudio profissional, e virei na época técnico de som da própria igreja. E cara, minha vida começou a mudar, aí eu consegui a minha casa. Lá eu conheci a minha esposa, a Fernanda, uma mulher maravilhosa. A gente começou a namorar, a gente se casou. Meu casamento teve quase 5.000 pessoas, cara, porque todo mundo não imaginava que dali minha vida ia mudar, né? Cara, e ali com a minha esposa eu tive a Gabriela, né? Que hoje tem 19 anos, está fazendo medicina. Cara, ali eu virei pastor, músico, eu virei um ser humano, né? E, cara, aquele povo mudou minha vida. Eles me deram tudo que eu não tive nas ruas, que foi respeito, amor e afeto, né? Carinho, e tiveram muita paciência comigo. E não foi uma pessoa, foram muitas pessoas daquela igreja. Eles me ocuparam de tal forma que eu não tinha mais tempo para usar droga, eu sempre estava em atividade na igreja. E, cara, aí acabei tendo a banda, né? A banda Patmos, foi formada lá. E minha vida mudou. Eu saí dali, cara, com a vida totalmente transformada. Mas teve uma coisa que aconteceu bem depois disso, que eu não esperava, assim, e tinha tudo a ver com essa história toda. Depois que eu fui para a igreja, que minha vida melhorou, casei, tudo estava perfeito, eu fui numa conferência, né, nessa igreja, e veio um pastor da Inglaterra chamado Colin Dye, um cara muito bacana. E esse cara, ele pisou no púlpito lá da igreja, e assim que ele pisou, ele falou assim: olha, eu estava no avião e tem um garoto que Deus me falou sobre um rapaz que está aqui no auditório. Ele apanhava muito do pai dele e Deus me deu uma palavra para ele. E basicamente ele descreveu minha vida muito rapidamente em inglês, né? E o pastor, um amigo aí que era surfista, o pastor Bita, traduziu para um português o que ele estava falando. E aí eu fiquei, acho que sou eu. E aí o cara apontou para mim, o inglês apontou para mim e falou: é você. E eu falei: nossa, fiquei muito feliz, levantei, né, da cadeira. E ele falou: vem aqui. Eu fui até
o púlpito da igreja, ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim, olha, Netinho, Deus me mandou te avisar que Ele vai te usar, a sua história, com a sua história Ele vai mexer com a vida de muita gente, Deus vai te levar em muitos países. E, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca imaginei que das ruas eu ia ser, numa igreja, de uma igreja eu ia viajar para o mundo. E, cara, aconteceu. Tudo que ele falou, daquele dia em diante eu comecei a viajar com a banda, como pastor, para o mundo todo, né, contando esse relato da minha vida. Cara, aí nesse dia, uma pessoa impediu a minha passagem, porque eu desci da plataforma, do púlpito, eu desci de olho fechado e chorando, feliz. E conforme eu fui me assentar, uma pessoa parou na minha frente. E quando eu abri os olhos, cara, era meu pai, cara. Assim, e chorava muito, 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 que nem criança. E meu pai, ele estava naquela conferência e fazia muitos anos que eu não via meu pai. E eu tinha apesar de Deus ter mudado a minha vida, eu tinha muita raiva do meu pai, muita raiva. Eu não queria ver, nem ouvir falar do nome dele. E ele se ajoelhou na frente de todo mundo, ali naquele lugar, naquela igreja, na conferência, e me abraçou as minhas pernas e falava para mim, filho, Deus entrou na minha vida, eu mudei, e faz muitos anos que eu venho orando, pedindo para que eu não morra antes de falar com você, porque eu preciso do teu perdão. Cara, e ele falava dessa forma, chorando e me abraçando, desesperado. E, cara, foi um momento assim, muito louco, porque eu comecei a lembrar de tudo que eu vivi nas ruas, né? De tudo que eu passei. Eu comecei a lembrar das violências que ele me bateu, assim, de formas terríveis, tudo que eu sofri. E nesse momento eu vi uma voz muito clara na minha cabeça, no meu ouvido, e para mim foi Deus, só pode ter sido. E a voz falou bem assim, Netinho, você lembra que você estava na praça brigando comigo, falando comigo que não acreditava em mim? Então, hoje eu estou aqui respondendo para você e cumprindo o que te prometi, que eu ia restaurar a sua vida. E teu pai está aí. Cara, aí foi assim, o ódio que eu tive do meu pai desapareceu. E eu comecei a sentir amor pelo meu pai, um amor assim incontrolável. E eu lembro que quando eu dei para você, eu já estava ajoelhado e abraçando meu pai e agradecendo e também pedindo desculpa para ele, porque eu não devia ter saído de casa. E assim foi muito louco. E aí abraçava e beijava ele, comecei a falar para ele que amava ele. Cara, foi muito bom. E ali a gente começou a ter um relacionamento, e nesse dia Deus falou para mim assim, falou, agora eu cumpri o meu propósito na tua vida, de restaurar a sua vida. E a sua vida é isso, seu pai, sua família, tudo que você está vivendo. E eu lembro que eu falei para Deus naquele momento, eu falei, Deus, por que eu tive que passar por tudo isso? Eu não tenho nada para te oferecer, nada. E Deus foi muito claro comigo, falou, não, você não precisa me dar nada. Eu só quero fazer parte de você e da sua vida. E dali eu comecei a minha história enquanto pastor, enquanto músico, a não me preocupar mais só com essas coisas, mas a me preocupar em levar a mensagem de Cristo, o Evangelho, de forma normal, simples, mas de forma em que as pessoas entendam que Deus não está preocupado com nada, Deus só quer amar a gente, só quer transformar a vida da gente, porque foi isso que Ele fez na minha vida, Ele transformou. Meu pai, ele faleceu, mas a gente virou amigo, né? E hoje eu tenho uma família incrível, uma esposa incrível, uma mulher, uma filha incrível, que é um orgulho. E, cara, toda a minha família, meus irmãos, inclusive das outras mulheres que meu pai teve, a gente se uniu. Cara, a gente passa o final do ano todos juntos, assim. E, cara, e hoje é isso, eu gasto a minha vida levando na música essa mensagem. Onde eu passo,
e viajo quase que todos os dias com a banda Patmos, falando desse amor, né? Eu não estou nem aí com a parte artística, profissional, eu só quero com a música e poder falar com a molecada sobre isso, com as pessoas, que Deus existe e Deus mudou minha vida e, cara, eu devo tudo que tenho a Ele e eu não preciso de nada mais porque Ele me deu tudo, né? Todos os dias, quando eu acordo, eu sei de onde eu vim e quem eu sou, né, cara? E eu amo Jesus, eu amo Deus, é isso. Meu nome é Netinho e o que Jesus Cristo fez na minha vida jamais será esquecido. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de contar um pouco sobre a minha história. Que essa história possa atingir, Pai, o coração de cada jovem, de cada pessoa que está passando, ou, Pai, passando outra história diferente, mas que a Tua misericórdia e o Teu amor alcance, Pai, cada vida, Senhor Jesus, com esse trabalho que está sendo feito, com esse vídeo, Pai, que o Senhor toque as pessoas, Pai, onde elas estiverem, Pai, que elas, Pai, possam sentir aquilo que senti nas ruas, aquilo que senti, Pai, a Tua misericórdia, o Teu amor. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor use, Senhor, esse trabalho para salvar milhares de pessoas, para que elas vejam que há poder no Teu nome, que realmente o Senhor existe, Pai, que eu sou a prova viva, Pai, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que esse vídeo, Senhor Jesus, possa alcançar, Pai, milhares de pessoas, Pai, que elas possam vir, Pai, ter essa experiência que eu tive, Senhor Jesus, em Ti, Pai, Senhor Jesus, com o Teu amor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.